pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai comentar a respeito de uma situação bastante constrangedora que aconteceu em uma sessão de audiência virtual lá no Paraná, na 19ª região, do TRT. Então, olha só, um colega nosso, durante uma sessão virtual de audiência, ele requereu a contradita de uma testemunha e ele acabou compartilhando a tela de uma foto do Facebook em que a advogada da parte contrária supostamente estava em uma reunião com a testemunha que deveria ser contraditada. A juíza acabou por indeferir o pedido do advogado, portanto, indeferiu a contradita, e anota aí que a contradita a gente vai falar no outro vídeo, no próximo, para que a gente possa entender direitinho, tá? Então, indeferiu a contradita, e o advogado, naquele momento, acredito que deva ter ficado um pouco chateado, ele foi compartilhar de novo a tela, foi mexer, e nisso, ele compartilha uma tela para todos, do seu WhatsApp, no qual ele literalmente estava xingando a magistrada. Um nome bem feio, né? E aí a situação ficou muito complicada, porque a juíza o questionou se ele estava xingando, se ele se referia a ela. O advogado, naquela situação constrangedora, tentou negar a situação, tentou dizer que não era nada daquilo, enfim. No final pediu desculpas, tá? E aí a gente percebe, que essa situação, ela é uma situação que traz para nós um pouco de preocupação em relação também à nossa classe enquanto advogados. Então, vamos falar um pouquinho do comportamento do advogado, Seja na audiência presencial, seja na audiência virtual. E principalmente agora, nesse momento em que a gente está trabalhando, na maior parte das vezes, de forma remota e que as audiências também têm acontecido desta forma, o nosso controle, o nosso cuidado tem que ser redobrado para que situações como essa não venham a acontecer. Então, quando nós falamos desse comportamento, a gente sabe que o advogado ele deve ter o cuidado de ser sempre gentil, de ser sempre cortês, de não se contaminar pelas emoções do cliente, Porque provavelmente, talvez nessa situação, ele tenha aí no calor dos acontecimentos, enfim, tomado as dores do cliente e ficado muito revoltado, que talvez tenha ensejado esse comportamento aí na hora que ele compartilha essa tela do WhatsApp, Evitar os exageros no que diz respeito às palavras, no que diz respeito, à manifestação grosseira, à escrita, dentro da peça com palavras também grosseiras, ao xingamento verbalizado, e aqui, há um xingamento que foi compartilhado por uma tela de computador, dentro de um dos recursos tecnológicos. Portanto, meus queridos, a urbanidade, a simplicidade e o espírito de cooperação, eles devem existir, dentro das nossas atividades diárias, dentro da audiência, até porque nós advogados somos instrumentos facilitadores em todo esse processo, de busca pela pacificação desses conflitos. Então, nós temos que ter o cuidado e o entendimento da nossa responsabilidade enquanto profissionais. E aqui é importante a gente dizer que o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética da OAB, eles pontuam os nossos comportamentos. E aqui, eu vou pedir licença, mas eu acho de fundamental importância a gente ler alguns artigos aqui muito pontuais, para que a gente tenha um pouco mais essa noção de responsabilidade. Então, o artigo 31 do Estatuto da OAB, mais especificamente no seu capítulo 8, que trata da ética do advogado, diz o seguinte: o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. O Código de Disciplina da OAB, ele trata especificamente, lá no seu capítulo 6º, do dever de urbanidade. E de forma incisiva, nos seus artigos 44 e 45, ele trata disso. Então, presta atenção no artigo 44. Deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do juízo com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito. Artigo 45.
impõe-se ao advogado lanheza, emprego de linguagem correita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços. Portanto, queridos, se atentem à responsabilidade que temos e à importância da nossa função enquanto operadores do direito. Que nós possamos observar tudo isso e policiar os nossos atos, principalmente agora em que os meios tecnológicos se fazem tão presentes na nossa vida. Urbanidade é dever de todos, a gente não pode se esquecer disso. O respeito à educação cabe sempre em qualquer lugar. Então, para que nós não passemos por situações constrangedoras e que não tenhamos que responder por consequências desses atos, porque esse nosso colega agora provavelmente vai enfrentar as consequências relacionadas, não é, às imposições da OAB, né, diante do seu comportamento, porque feriram, claro, aqui o dever de urbanidade. Então, para que a gente não fique nessa situação constrangedora, que a gente possa ter o cuidado, né, que a nossa profissão merece. Um grande beijo, te espero até lá.